Graças e paz, amados irmãos, que bom estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero convidar a todos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos os versículos de número 14 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Vamos ver então o que é que Deus tem para falar conosco hoje através desta carta, desse texto que acabamos de ler. Bom, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no período que o imperador Nero governava e perseguia ferozmente a igreja de Cristo. Ela foi destinada a um jovem chamado Timóteo. Embora Timóteo fosse jovem, ele era fiel a Cristo, fiel à igreja. Um tempo bastante difícil quando essa carta foi escrita. Por quê? Porque era um tempo de perseguições terríveis ao cristianismo, não só pelo imperador, mas também a igreja passava perseguições dentro da própria igreja, por falsos mestres e por heresias que estavam sendo divulgadas, pregadas ali, terríveis, que estavam destruindo a igreja de dentro para fora. Então, era um período em que a igreja estava passando ataques de fora pelo imperador e ataques de dentro por falsos mestres com as suas falsas doutrinas. Neste período, Paulo estava preso, e parece que essa prisão foi uma prisão terrível, a ponto de que Paulo tinha a sensação de que não sairia vivo dessa prisão. Nós temos essa ideia pelo que o próprio Paulo diz ali em 2 Timóteo, vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4, um pouquinho mais à frente, e o versículo 6, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Veja bem, meus amados, a preocupação de Paulo aqui, mesmo estando preso, sabendo que estava prestes à morte, a maior preocupação de Paulo não era com a própria vida, nem com a sua própria situação, mas com a igreja de Cristo. Ele estava preocupado com o período em que a igreja estava passando, com ataques terríveis que a igreja estava passando, e o evangelho principalmente estava sendo ameaçado, porque esses falsos mestres estavam pregando heresias, estavam distorcendo a palavra de Deus. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Não somente nesse texto, mas quando nós olharmos, nós veremos que o apóstolo Paulo, por toda a carta a Timóteo, mostra essa preocupação com a verdade, com o evangelho, com a defesa desse evangelho. Veja, nós leremos alguns trechos aqui dessa carta que vai evidenciar essa preocupação de Paulo com o evangelho. O capítulo 1, versículo 8, ele vai falar para Timóteo, ele vai exortar a Timóteo a não se envergonhar do evangelho. Meus amados, eu farei aqui as leituras na nova versão transformadora desses textos, porque ela deixa de uma forma bem mais clara, bem mais entendível. E olha o que diz aqui o versículo 8 do capítulo 1, quando Paulo vai exortar a Timóteo a não se envergonhar do evangelho. Ele diz assim: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Veja bem, não se envergonhe de maneira alguma, Timóteo, de pregar, de falar deste Cristo. No capítulo 1 ainda, no versículo 14, Paulo exorta para que ele guardasse o evangelho. Veja o que ele diz: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Qual era essa verdade preciosa que foi dada a Timóteo? O evangelho, a palavra de Deus, que deveria ser guardada pura, que deveria permanecer fiel a ela. E isso que ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 14, ele exorta Timóteo também a ficar firme, a permanecer fiel a esse evangelho. Olha o que diz o versículo 14: você, Timóteo, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Ele exorta no capítulo 4 ainda, nos versículos 1 e 2, para que Timóteo pregasse essa verdade. Ele deveria defender essa verdade, ele deveria guardar e manter firme esta verdade, mas ele também deveria pregar esta verdade.
Olha o que diz o capítulo 4, versículos de número 1 e 2. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Veja bem, olha que apelo que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Pregue essa palavra, insista, seja oportuno ou não, pregue ela. E por fim ele fala assim: se for necessário, Timóteo, sofra por esse evangelho. Capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Então, meus amados, nós vemos aqui que eles estavam passando um período difícil. A igreja estava passando por períodos de perseguições, mas o que estava por vir ainda era pior. Paulo irá mostrar a Timóteo que um dos motivos para ele enviar essa carta é que, se a situação já estava difícil, ainda viria tempos piores do que esses. Ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de número 1 a 5, é o que nós vamos ler. Acompanhe. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Meus amados, Paulo aqui fala dos últimos tempos, e aqui não se trata apenas dos últimos dias que Paulo estava escrevendo. Aqui se trata desde o tempo que a igreja de Cristo passou a existir na terra, até o dia em que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. É esses últimos tempos, os quais nós vivemos também dentro desses últimos tempos. Tempos difíceis, tempos duros, é isso que Paulo está dizendo. E o termo que o apóstolo Paulo usa aqui para falar de tempos difíceis é o mesmo termo, é o mesmo verbo usado lá nos evangelhos, quando nós vamos ler lá aquela passagem bem conhecida nossa, né, que é do endemoniado gadareno, que a gente vê aquela violência dele e diz que ele era fúrio, ele tinha uma fúria, ele era violento. É o mesmo termo usado pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim que eram dias furiosos, dias violentos. Era isso que o apóstolo Paulo queria transmitir para Timóteo. Timóteo, olha, veja bem, os dias que estão por vir são dias violentos, dias furiosos, dias terríveis. E já ali, desde o início do capítulo 3, nós vemos essa descrição do que seriam os últimos tempos. Ele faz uma descrição precisa do estado do homem caído. E agora veja bem, não é do homem caído lá no mundo, não é do homem caído lá fora da igreja, mas ele está falando do homem caído aonde? Dentro da igreja. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, olha o que você vai encontrar dentro da sua igreja. E olha o que diz o versículo 2, a Nova Versão Transformadora: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Essa é a descrição da depravação total do homem. Essa é uma descrição de como o homem caído é. O homem sem Deus só ama a si mesmo e as coisas que o dinheiro pode dar. Meus amados, aqui vai uma observação bastante importante. O homem não é bom em sua essência. Muito menos ele é uma tábua rasa, uma folha em branco. Ele não é o produto do meio. Algumas pessoas dizem: não, o homem nasce bom e o que contamina ele é o meio que ele vive. Outros dizem: não, o homem nasce neutro e ele vai sendo formado à medida pelo meio que ele vive. E eu quero ler o que o Hernandes Dias Lopes diz. Olha, ele diz o seguinte em relação ao homem: não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Eu quero dizer uma coisa, meus amados: pode estar no melhor lugar que for, colocou o homem lá, o homem estraga aquele lugar. Então o homem não é um produto do meio, né? É ele que estraga o meio. Sabe por quê? Porque o homem é totalmente depravado, o homem é totalmente caído em pecado, corrompido em pecado. Ele não nasce raso, sem pecado, ele já nasce em pecado. Ele não nasce neutro e aí as coisas vão sendo formadas. Não, ele já nasce
com o pecado, ele já nasce caído. Então, meus amados, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, é esse tipo de pessoas caídas dentro da igreja, com ações pecaminosas, que vão estar dentro da sua igreja. Paulo está alertando sobre o tempo em que os padrões bíblicos, que os padrões morais serão terrivelmente afetados. E não somente isso, veja, mas também que haverá aqueles que resistem à verdade, que são insensatos e que nunca chegarão a entender a verdade, ainda que esteja dentro da igreja. 2 Timóteo 3, 6 a 9 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Veja o destaque do versículo de número 7, onde na Nova Versão Transformadora diz assim: mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Quantos, meus amados, hoje, não somente as mulheres, né, os homens também, quantos resistem ao Evangelho e vivem em busca sempre da próxima novidade, da próxima moda gospel, sempre desejando algo novo, algo que satisfaça os desejos dos seus corações insensatos e vazios. Não só na época que Paulo escreveu, não, e infelizmente hoje ainda, as pessoas vivem em busca sempre de algo novo, que tenta preencher os seus corações vazios, sem saber que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode preencher perfeitamente o vazio do nosso coração. Então Paulo traz esse alerta a Timóteo, faz esse alerta como um pai faz para o seu filho, como aquele que sabe que a igreja vai estar agora na mão desse jovem pastor e ele precisa aprender isso. E aí Paulo vai mostrar também agora a diferença do verdadeiro ensino. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você vai enfrentar tempos difíceis. Vigie, não tenha vergonha desse evangelho. Pregue ele, mantenha a pureza dele. Se preciso sofrer por ele, sofra. Porque você vai encontrar dentro da igreja pessoas caídas. Você vai encontrar pessoas que vão resistir à verdade. Você vai encontrar pessoas que vão querer cada vez mais uma novidade, algo novo que encante os seus corações, que iludam suas mentes. E agora ele vai passar a falar: olha a diferença do verdadeiro evangelho, que você tem que defender, que você tem que pregar, que se preciso for você tem que sofrer. Ele vai nos versículos 10 e 11 do capítulo 3 mostrar essa verdade. Veja bem: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Timóteo aqui conhecia muito bem, era o que Paulo estava dizendo. Timóteo, você conhece muito bem quem está te ensinando. Você conhece muito bem de quem você aprendeu o Evangelho. E de como aquele que está te ensinando, aquele que te ensinou, viveu esse Evangelho. Veja o que Paulo diz, ele diz na Nova Versão Transformadora, né? Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é o meu propósito de vida. Meus irmãos, não me entenda mal, não me compreenda mal. Ouvir pregações na internet é muito bom, você ouvir aí outros pastores é muito bom. Mas eu quero dizer uma coisa: nada substitui o pastor da sua igreja, nada substitui o pastor da sua igreja local. Sabe por quê? Porque o pastor da sua igreja você conhece, ele conhece você, você sabe da vida dele, você conhece a vida dele, você sabe a conduta dele no Evangelho, você sabe o propósito que ele tem na vida.
Você sabe que Ele está ali presente com você nas suas alegrias, nas suas tristezas, em todo o tempo, meu amado. Por isso, eu não sei de qual igreja você é, valorize o seu pastor, honre o seu pastor, porque você sabe, conhece da vida dele. E ele está ali sempre presente para te ensinar, para te corrigir, para te exortar, para te alimentar no Evangelho. E era isso que Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, você conhece muito bem quem falou para você. Você conhece muito bem quem tem falado, quem tem escrito essa carta. Você sabe da minha vida. Eu não sou um aventureiro, eu não estou tentando pregar uma coisa para alegrar o coração de alguém, mas eu estou tentando pregar a verdade. E você sabe do meu propósito. E Paulo vai avançando, aí sim, para os versículos que nós iniciamos nessa noite. Versículo 14 e 15, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, meus amados, Timóteo aprendeu as Escrituras não por meio de um estranho, não por meio de um interesseiro que estava apenas interessado no dinheiro, nas almas que estavam ali para o seu próprio bem, ou por um falso mestre, mas desde a infância, Paulo diz, você foi ensinado por sua avó, por sua mãe, e por fim, pelo próprio apóstolo Paulo, como nós vemos claramente aqui. Meus irmãos, eu quero dizer aqui, se você é pai, se você é mãe, nunca se esqueça, o maior ensino que um homem pode receber, o maior ensino que uma mãe, que um pai deve dar a seu filho, o maior ensino a ser transmitido ao irmão, o maior ensino a ser pregado na igreja, é o ensino do verdadeiro Evangelho, que pode salvar e livrar o homem pecador da morte e do inferno. Invista em ensinar o seu filho, invista em ensinar aos seus irmãos, aqueles que trabalham com você, aqueles que estão em sua volta, o verdadeiro Evangelho. Outros estão sempre buscando um novo ensino, algo novo que alegre seu coração vazio, que satisfaça a sua carne, mas que não muda e nem mudará o destino da sua alma. Por isso fica aqui o meu conselho, parafraseando o conselho de Paulo: pregue o Evangelho, fale do Evangelho, anuncie esse Evangelho, ainda que para isso você tenha que sofrer, porque nada pode ser tão valioso, tão sublime, quando ensinar e pregar o verdadeiro Evangelho. E aí Paulo vai dizer o que contém esse Evangelho. Ele vai mostrar o contraste entre esse verdadeiro Evangelho e os falsos que estão pregando doutrinas erradas. É o versículo 16 e 17, acompanhe. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, meus amados irmãos, enquanto aqueles que resistem à verdade, buscando sempre um novo ensino, uma nova moda, nunca chegarão ao conhecimento da verdade, indo cada vez de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, são inspiradas por Deus, elas são confiáveis e úteis. A palavra no grego aqui, inspirada, é theopneutos, que vem de theo, Deus, e pneumon, que é espírito, ar, e o que significa literalmente soprada por Deus. Ou seja, toda, não somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, toda a Escritura, elas são palavras provenientes, vinda do próprio Deus, reveladas ao homem. A Escritura é inspirada por Deus, e por ser inspirada por Deus, ela é útil. Não há uma linha, meus amados, não há uma sentença da Escritura que não seja inspirada e útil para a nossa vida. Pode ser que nós não compreendamos tudo, pode ser que nós não tenhamos um entendimento mais profundo de toda a Escritura,
mas toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus para a nossa vida. E Paulo vai mostrar a utilidade das Escrituras, a utilidade da palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus ela é útil para o ensino. A palavra ensino significa a instrução ou o conteúdo doutrinário, que nesse caso aqui, que somente pode ser compreendidas se reveladas por Deus. Não é um ensino de matemática, português, ciências, que nós podemos ir numa escola, sentar e qualquer professor nos ensinar. Não, ele está falando que a palavra de Deus, ela nos ensina algo, ela nos ensina esta verdade que só pode ser revelada pelo Espírito de Deus. Porque são essas palavras que falam de Deus, são essas palavras que falam da criação, são essas palavras que nos mostram quem é Jesus. E não há outro qualquer no mundo que possa nos revelar essas verdades, sem que seja pela palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas existe a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe, tudo é relativo, me desculpe, meu irmão. Mas a verdade absoluta existe e é a palavra de Deus. Ela nos ensina o que é a própria verdade. O mundo não crê, o mundo não consegue acreditar, crer na verdade e nem pode saber o que é a verdade, porque eles rejeitam essa verdade, não conhecem essa verdade e nunca conhecerão. Porque essa verdade somente Deus pode nos revelar através da sua palavra. A palavra de Deus é útil também, ele vai dizer, para a repreensão. Repreensão aqui fala de convicções íntimas, para repreender condutas e crenças erradas. A palavra de Deus ela é útil para isso. Ela é que corrige os nossos pensamentos errados. Ela é que corrige as nossas crenças erradas, equivocadas. Fala de repreender os nossos pensamentos. E olha o que diz aqui esse mesmo texto na Nova Versão Transformadora. Para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Mais uma vez, meus queridos, não me interprete mal. Mas não é a psicologia que vai nos dizer, que vai nos mostrar o que há de errado no profundo do ser humano. Não é. A psicologia, todas as ciências do mundo não são capazes de mostrar a nós verdadeiramente o que há de errado conosco. Somente a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, tem o poder de revelar a profundeza do que está errado no nosso coração. É a palavra de Deus que vai mostrar que nós estamos caídos. É a palavra de Deus que vai mostrar que os problemas, as mazelas que existem no mundo vem por causa do pecado que nós caímos, porque estamos mortos, separados de Deus, e não há ciência no mundo que possa revelar isso, somente a palavra de Deus. E Paulo continua dizendo que a palavra de Deus também é útil para a correção, enquanto a repreensão fala de corrigir pensamentos errados, de nos mostrar a nossa conduta que não está certa, a correção, ela vai corrigir aquilo que está errado. Ela vai corrigir os nossos errados pensamentos e vai mostrar como fazer o certo agora. É a restauração de algo que caiu, que está quebrado e que vai voltar agora à sua condição normal. Enquanto nós vemos isso, Deus corrige primeiro os nossos pensamentos através da palavra de Deus. E depois Ele vai restaurar todas as coisas de conformidade com o que tem que ser. Na linguagem grega aqui, a ideia de correção é a ideia de colocar no lugar algo que havia caído, ou, por exemplo, ajudar alguém que havia tropeçado a se colocar de pé novamente. Então a palavra de Deus, ela é verdade, ela corrige os nossos pensamentos errados e ela nos ajuda a andar de conformidade com o que a palavra nos ensina. E ela também é útil para educação na justiça. E aqui a palavra educação vem ali do termo pedagogo, Alguém já deve ter ouvido essa pedagogo, O pedagogo no grego, e a palavra educação aqui, que está nesse texto, esse verbo é paideia.
paideia está ligado com o treinamento disciplinar. Tá? A instrução que treina alguém para atingir o desenvolvimento pleno, a maturidade. É aquele pai, aquele professor, aquele treinador, os pensamentos já foram corrigidos. As atitudes agora estão sendo moldadas. E o treinador vai dizer assim, olha, não é assim, é assim. Olha como faz, vem aqui, fique de pé, ande, não pare. Não é por esse lado. É o treinador. Sabe aquele treinador chato que fica do lado do campo gritando, não, chuta desse jeito não, pisa firme, não pare de, se for um nadador, não pare de nadar. E ele vai insistentemente para que aquele atleta alcance o máximo do seu potencial. E é isso que a palavra de Deus é útil para nós. Ela é que nos treina, ela é que nos molda a vivermos uma vida na plenitude daquilo que Deus quer que nós vivamos. Para que nós alcancemos a maturidade cristã. É somente a palavra de Deus. De certa forma, ela quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus nos treina para que vivemos de uma forma justa. É a palavra de Deus que vai nos treinar, que vai nos moldar. Ela mudou o nosso pensamento, ela corrigiu aquilo que estava errado, e agora ela vai treinar a nossa vida até Jesus voltar, para que vivamos aqui de uma forma justa, reta, íntegra diante de Deus. Veja que coisa interessante, né? Paulo alerta Timóteo sobre essa defesa do Evangelho, para ficar firme, para que ele pregue. Os tempos serão difíceis, as pessoas serão terríveis lá, vão buscar aquilo que satisfaz o coração vazio. Mas Timóteo deveria ser diferente. Timóteo deveria pregar a verdade, o Evangelho, a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela é a verdade, ela muda os nossos pensamentos, ela corrige nossas atitudes erradas e ela nos treina para vivermos como cristão verdadeiro nessa terra. E ela tem um objetivo, que Paulo vai dizer no versículo 17. Veja. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja bem, a finalidade desta palavra, a finalidade de se pregar, de se ensinar, a fim de que o homem de Deus seja maduro, completo, capaz de realizar tudo o que se é chamado para fazer, totalmente capaz para fazer as boas obras. Essa é a finalidade da palavra de Deus para a nossa vida. Essa é a finalidade da palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para nos tornar maduros, firmes, inabaláveis, capazes de cumprir aquilo pelo qual Deus colocou para vivermos aqui, para a glória dele. Resumindo, meus amados irmãos, toda a Escritura é a própria boca de Deus falando ao homem, para nos revelar o que é a verdade, nos ensinar o que é certo, o que não é certo, como se tornar certo e como permanecer certo. Quero terminar com esse texto, e na Nova Versão Transformadora fica bem claro depois de tudo que nós ouvimos aqui. Versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Essa é a importância da palavra de Deus. Esta era a maior preocupação do apóstolo Paulo, exortar a Timóteo a ensinar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, em meio às perseguições e lutas, perseguições fora sim pelo imperador ali, claro, mas principalmente porque a palavra de Deus estava perigosamente sendo atacada pelos falsos mestres, por falsas doutrinas destruidoras. E este é um alerta não só para Timóteo, esse é um alerta para cada um de nós, esse é um alerta para cada cristão nos nossos dias.
Permanecer firme no Evangelho que nos foi revelado e ensinado, e saber que toda a Escritura é a própria boca de Deus falando aos homens, nos ensinando tudo o que é útil para a nossa vida. Lembre-se, se nós cremos em Cristo, se nós somos salvos, é porque primeiramente aprendemos as Sagradas Escrituras. Alguém pregou para você esse Evangelho, alguém falou desse Evangelho para você, Deus usou de alguma pessoa, de um irmão, de um amigo, para pregar esse Evangelho. Nós cremos em Cristo e fomos salvos porque Deus usou esta pessoa, porque fomos ensinados nesta palavra, ou pelos nossos pais, ou pelos nossos pastores, ou por algum irmão fiel. Então, meus amados, nunca se canse de ouvir este Evangelho, de aprender cada dia mais, de ensiná-lo, de transmiti-lo, pois ele é o maior ensino que nós podemos receber e dar. Pois a nossa vida foi transformada, não por outra coisa, senão pelo Evangelho. Nossa vida foi transformada, nos livrando do inferno e da morte, por causa desse Evangelho. O Evangelho que nos ensina o que é verdade, o que não está em ordem na nossa vida. É Ele que nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é correto. E é o meio pelo qual Deus usa para capacitar o seu povo a fazer toda boa obra, a capacitar-nos a vivermos nessa terra como filhos e filhas do Deus Altíssimo, para a sua glória. Amém, meus irmãos? Eu quero, antes de orar, fazer 2 apelos. Para você que está aqui hoje escutando essa mensagem, que ainda não conhece o Evangelho. Eu quero dizer para você que o Evangelho é o poder que pode levá-lo a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus pelo qual Ele pode salvá-lo, salvar a sua vida. Saiba que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia, para que por sua graça e misericórdia você possa ter os seus pecados perdoados e te livrar da morte eterna. Creia em Jesus Cristo hoje como o seu Senhor e Salvador e seja salvo do inferno e da morte eterna. Agora, para você que já é crente, já aceitou a Cristo, já creu em Cristo como seu Salvador, nunca deixe de ouvir o Evangelho. Nunca deixe de aprender com Ele, de cumprir o nosso chamado também, de pregar o Evangelho, de ensinar esse Evangelho a outros, para que também outros sejam alcançados e salvos pelo mesmo Evangelho, pela mesma graça e pelo mesmo Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor nesta noite maravilhosa por tudo que o Senhor tem realizado até esse presente momento. Mas louvamos ao Senhor por Tua palavra, por Teu Evangelho, Senhor, que chegou até nós hoje, porque houveram antes de nós homens corajosos, pessoas e vidas que se doaram ao Pai para que este Evangelho fosse permanecido firme, puro, santo, sem corrupção, ó Pai. Para que este Evangelho chegasse aos nossos ouvidos hoje também, para que por meio deste Evangelho conhecêssemos a Ti, Senhor Jesus. Foi pelo poder do Evangelho que o Senhor usou de vidas para abrir os nossos olhos, pelo poder da Tua graça e misericórdia, fomos resgatados ao ouvir este Evangelho, Senhor. E nós pedimos a Ti que este apelo do apóstolo Paulo a Timóteo não fique somente a eles, mas também a nós, ó Pai, para que venhamos a lutar por esse Evangelho, não nos envergonhar desse Evangelho, Senhor, mas se preciso for, sofrer por esse Evangelho e pregá-lo, ensiná-lo a toda criatura, para que possam conhecer esta verdade e serem também salvos por Tua misericórdia, Senhor. Fortalece o nosso coração e não nos deixe nos acostumarmos com esse Evangelho, mas que cada dia mais a nossa alma seja sedenta por esse Evangelho que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra a verdade, que nos mostra aquilo que está errado em nossa vida e que nos capacita a viver de conformidade com a Tua vontade para a Tua glória, Senhor. Assim a Tua igreja ora, suplicando a Tua misericórdia para que venha nos capacitar a viver esse Evangelho, a pregar esse Evangelho para a Tua glória até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, eu louvo a Deus por esta oportunidade
e que Deus nos abençoe sempre com a sua palavra que nos fortalece a cada dia. Deus os abençoe.